Fala, gente! Antes de mais nada, curta, compartilhe esse vídeo e o mais importante, se inscreva no meu canal. A gente está na campanha aqui, partiu 10 mil inscritos no canal, beleza? Eu sei que você vê o meu vídeo, gosta, mas não está me seguindo. Vai lá, se inscreva lá e dá um clique. E eu estava vendo a estatística do YouTube, o YouTube passou uma estatística para mim, que mais de 50% das pessoas que assistem meus vídeos não me seguem. Então, não dá mole. Me segue aí, se inscreva no canal. Bom, vamos falar desse jogo, desse totó do Fluminense. Foi constrangedor realmente o que aconteceu na Vila Belmiro. Primeiro eu quero falar do jogo, para depois falar da situação do Santos na competição, no campeonato, que é muito complicada, muito difícil. Do jogo, Fluminense. Quando eu vi que o Fluminense ia com o time titular, pelo menos do meio para frente, né, com aquela trinca no meio, André, Martinelli, Ganso, no ataque, Arias, Cano e Keno, eu falei que, olha, vai ficar muito difícil. Eu já imaginava um jogo dificílimo para o Santos, porque o Santos não tem a organização tática ainda. Eu acho que não vai dar nem tempo de ter. O Santos não tem uma organização tática, não tem um modo de jogar que pararia esse Fluminense numa noite boa do Fluminense. E olha que o Fluminense jogou a meia boca, né? O Fluminense parecia que estava num coletivo pronto. Era impressionante a facilidade do Fluminense de tocar bola, toca, me voe, tic-tac. O Fluminense não fez força para vencer do Santos, é impressionante. É claro, a gente sabia que existe um abismo técnico entre as duas equipes, a gente sabe disso, né? Uma é campeã da Libertadores, a outra está lutando para não cair desde o início da competição. E o Fluminense realmente mandou um totó, deitou e rolou, como diria lá no Rio de Janeiro, deitou os cabelos no Santos. O Santos não viu a cor da bola. Os jogadores do Santos perdidos igual barata tonta, porque se você joga contra o Fluminense, você tem que decidir, você tem que tomar uma decisão. Como que eu vou jogar contra o Fluminense? Todo atrás saindo no contra-ataque ou pegar lá na frente? O Santos não conseguiu nem fazer uma coisa nem outra. Ficava um buraco entre linhas e o time do Fluminense não tô nem aí. Toque. Fez 1-0 com o Martinelli. Aí depois o Marcelo Fernandes tentou ajeitar a cozinha, tal, o esquema. Ele entrou com 3 zagueiros ali com o Dodô. E aí meteu adiantou Mendonça na ponta. E aí o Soteldo foi para outra. E cara, veio o segundo gol, que o Mendonça não conseguiu acompanhar o lateral cruzou e o Arias pimba, 2-0, fora os ameaços, fora a tranquilidade, o volume de jogo do Fluminense, foi constrangedor, foi muito constrangedor, cara, terrível realmente a atuação do Santos no primeiro tempo, no jogo todo. E aí veio o segundo tempo, claro que o Fluminense iria afrouxar, claro que o Fluminense não ia entrar com toda essa ambição como entrou no primeiro tempo, ainda que o Fluminense jogou a meia boca, jogou a 50%, com ambição de logo resolver a partida para ter tranquilidade, não correr riscos de contusões, porque os caras estão pensando no Mundial, né? Os caras estão pensando no Al-Ittihad, no Manchester City, e o Santos não parecia que estava lutando pela sobrevivência na Série A, não parecia. Atitude muito ruim no primeiro tempo. No segundo tempo, o Marcelo deu uma mexida na equipe, a equipe foi para cima, criou chances, 3 bolas na trave, e o Fluminense baixou a guarda, baixou as linhas, meio sonolento, já querendo passar o tempo logo, correu riscos, né, de tomar gols. O Fábio foi muito bem por sinal no segundo tempo. Mas quando o Fluminense resolveu, vamos acabar com essa brincadeira, acelerou um pouquinho e fez um terceiro gol, um Cano sensacional, no estilo Diniz, toque me voe, não tô mais aqui e tal. E foi uma linha de passe humilhante. O terceiro gol do Fluminense foi uma linha de passe humilhante para o Santos. E aí 3-0, aí acabou de ver realmente a partida.
tampa do caixão fechado. 9 anos que o Fluminense não vencia na Vila e venceu. Então, o que ficou de lição disso? Ficou muito latente, muito evidente, como nas outras partidas, que o Santos, primeiro, é bem inferior tecnicamente ao Fluminense, não tem uma equipe, é limitada no seu elenco, o sistema de jogo hoje também não funcionou, taticamente também hoje tomou um totó, e é isso que temos, realmente sem planejamento. O Santos ele não dá condições aí à comissão técnica de ter opções melhores, tem que jogar até o fim com o que tem. Bom, dito isto em relação ao jogo, claro que foi justa a vitória, justíssima, foi um totó. Robert, mas teve bola lá atrás, Fábio Garrão pra caramba. Cara, o Fluminense deu uma afrouxadinha. Quando o Fluminense acelerou um pouquinho, fez o 3-0 e acabou, tampa do caixão fechado. Situação do Santos. Santos continua com os 43 pontos, 11 vitórias. Então ele está à frente do Vasco. Tem o Bahia que, o Bahia perdeu em casa para o São Paulo. Olha aqui, uma situação muito boa para o Santos e para o Vasco também. O São Paulo conseguiu vencer a primeira partida fora de casa no Brasileirão. Primeira partida fora de casa no Brasileirão. Quebrou aí essa escrita e, infelizmente, para o Bahia, Agora o Bahia continua na zona do rebaixamento. O Bahia está com 41 pontos. Depois vem 41 pontos, 11 vitórias. Aí vem o Vasco, primeiro fora da zona, 42, 11 vitórias. E o Santos, acima do Vasco, 43 pontos, 11 vitórias. O Cruzeiro tem 44 pontos. O Cruzeiro tem 44 pontos e vai jogar amanhã, lá em Belo Horizonte, contra o Atlético Paranaense. Se o Cruzeiro perder, para mim o Cruzeiro vai correr sério risco. Por quê? Porque o Cruzeiro tem Botafogo e Palmeiras, os dois lutando pelo título. Então, assim, Cruzeiro amanhã a gente tem que estar de olho nesse tanto Vasco quanto Bahia, como o Santos, tem que estar de olho nesse jogo do Cruzeiro aí. Se o Cruzeiro perder, é mais risco aí, mais um que vai entrar na luta para fugir da zona, para não ser rebaixado. Porque para mim, esses 4 aí é que um deles vai cair, Bahia, o Santos, o Vasco, o Cruzeiro. Porque para mim, Fortaleza, Corinthians já foi, Cuiabá já foi. Agora Fortaleza para mim não cai. Amanhã tem ainda Red Bull e Fortaleza. O Fortaleza pode até fazer mais do que os 45 pontos atuais. Então, desses times todos aqui, todos, inclusive o Cruzeiro também tem 11 vitórias. Se o Cruzeiro ganhar amanhã, vai para 12 vitórias e 47 pontos. Aí já foi. Então, assim, Santos, Vasco, Bahia, mesmo número de vitórias, 11, que é o primeiro critério para desempate, e saldo de gols, que é o calcanhar de Aquiles. O Santos é o pior saldo de gols aí dessa galera. É o pior. Se não me engano, o Santos só fica à frente do rebaixado da América, do próprio Curitiba. O Santos está terrível, o saldo de gols do Santos. É horrível. Tomou mais de 50 gols nessa competição. Então, assim, é vergonhoso realmente a situação do Santos na competição. Próximo jogo do Santos, Atlético Paranaense lá. E depois fecha o campeonato em casa com Fortaleza. Então o Santos está torcendo para o Fortaleza dar uma pancada amanhã no Red Bull para chegar na Vila mais relaxado, não precisando de ponto. Que se o Fortaleza for para a Vila Belmiro precisando de ponto, meu filho, vai ser um Deus do acuda. Já vai ser um Deus do acuda sem precisar, imagine precisando de ponto. Então o Santos tem fora Atlético Paranaense e o Fortaleza em casa. Vai ter que fazer ponto lá em Curitiba. No mínimo vai ter que fazer um empate lá, porque se só depender de uma vitória seca contra o Fortaleza, a gente não sabe o que vai acontecer nessa rodada de final de semana, Porque o Bahia pega o América, rebaixado. O Bahia pega o América, é lá em Belo Horizonte, tudo bem, mas o Bahia é muito mais time que o América. Fatalmente o Bahia vai ganhar. Aí o Bahia ganhando, vai para 44. E se o Santos não pontuar em Curitiba, corre o risco de cair e ficar já, permanecer na zona. O Vasco tem um jogo dificílimo lá em Porto Alegre contra o Grêmio. Então, assim, essa derrota do Santos realmente, foi assim de lascar, porque o Santos está muito ameaçado.
O Santos vai precisar de pontos lá fora, né? Ponto contra o Atlético Paranaense e tentar vencer o Fortaleza para sobreviver na Série A, meus amigos. É isso que a gente pode falar agora hoje aqui, porque realmente falar do jogo de hoje foi um absurdo de chocolate, totó, um time muito mais time, muito mais elenco, muito mais confiança. Olha, parecia um treino do Fluminense titular contra o Sub-20. Sabe aquele treininho? Quando não joga nem contra o time reserva, foi contra o Sub-20. Tamanha diferença técnica entre as duas equipes. Então foi constrangedor. O de bom foi que a torcida ficou lá gritando, apoiando depois do jogo. O Galo entrou lá no campo, puxou todo mundo. Eu acredito que no vestiário o pessoal tá tentando fazer uma lavagem cerebral, uma questão psicológica. Esquece o que aconteceu hoje, focar agora a partida contra o Atlético Paranaense, que é o que está à nossa frente, é o que a gente pode fazer. Eu acredito que a programação, a logística do Santos com certeza é se antecipar para a viagem de Curitiba, ficar todo mundo concentrado, que é o que resta, né? Concentrado para chegar lá no tapetinho, no carpete, na Arena da Baixada, tentar um ponto pelo menos. Se vier a vitória, meu Deus do céu, aí tem que levantar as mãos para o céu. E a situação do Santos é muito difícil, não só pelos adversários, mas pelo que ele é como equipe, como time. É péssimo e com certeza o Tomás Rincon tem feito muita falta, fez muita falta nesses últimos jogos. Vamos torcer para que ele se recupere a tempo e consiga ajudar o Santos, principalmente fora de casa, né? Porque realmente vai ser uma guerra lá em Curitiba. O Atlético Paranaense está tentando ficar numa melhor colocação e vai ser uma guerra contra o Fortaleza psicologicamente. Para os jogadores do Santos realmente vai ser uma pressão muito grande, beleza? Gente, compartilhe, dê o like nesse vídeo e me siga, se inscreva aí, cara. A gente tem que chegar nos 10 mil inscritos no canal, beleza? Tamo junto, até mais.